E antes de começar, eu quero falar com vocês sobre as minhas redes sociais. Tem o nosso Instagram, Mãe que Tem de Mãe. Tem o Facebook, a página no Facebook, Mãe que Tem de Mãe. Tem o nosso canal no YouTube, Mãe que Tem de Mãe. Qualquer um que você colocar, em um dos três você vai encontrar a nossa rede. Ei, tia! Que bom você aqui! Em qualquer um dos três que você colocar, você vai encontrar o nosso canal, vai encontrar a nossa rede, vai encontrar tudo aquilo que nós temos preparado, todo o material que eu tenho divulgado aqui. E tem também o primeiro módulo do grupo de receitinhas da Nutri, que nós estamos preparando. Vai começar dia 12 de outubro. Esse primeiro módulo vão ser de receitinhas milagrosas para você que é mamãe, que tem bebê novo em casa, para você que é gestante e gosta de umas coisas saudáveis para poder resolver aqueles probleminhas que aparecem de última hora, que às vezes os nossos babies aí estão com alguma dificuldade. Então esse módulo vai ser específico para vocês. Vocês podem, a gente vai estar divulgando aí agora nas redes sociais esse módulo e vai ser R$30. Você pode entrar em contato pelo meu WhatsApp, lá no meu perfil tem o meu WhatsApp. Você pode entrar também, se você quiser pode mandar um direct que eu mando para você o link e a forma que você tem de pagar por transferência bancária. E oi Dani, tudo bem? Seja bem-vinda. E então você pode entrar por esses meios. Estou falando de um grupo de receitas que nós estamos criando no WhatsApp. Nós tínhamos feito um grupo de 31 dias, agora a gente otimizou isso. Vão ser vários módulos, 3 ou 4 módulos, a gente está terminando de preparar, mas o primeiro já está pronto. Vai começar dia 12 de outubro e vai ser R$30, 7 dias de receitas. São 7 receitas, uma por dia. E algumas extras, sempre tem as extras, tá bom? Se você quiser participar, quem quiser participar pode mandar um zap pra mim ou então me chamar no direct que a gente resolve isso. Então, vamos lá. Vamos falar hoje sobre ser mãe de 2. Ou mais, né, gente? Porque quando a gente é mãe de 2, mãe de 3, mãe de 4, sempre eu acho que vem as mesmas preocupações, de uma forma diferente, porque a gente já adquiriu a experiência do primeiro, do segundo, do terceiro e por aí vai. Quando a gente fala mãe de 2, é porque realmente, assim, é muito diferente você ter um bebê e você ter mais de um bebê. É muito diferente quando você tem um filho ou mais, né? Porque primeiro que cada gestação é de um jeito, cada criança é de um jeito. Umas crianças dormem, outras não dormem, umas comem, as outras não comem. Eu posso falar por mim, assim, que eu tive essas duas experiências em casa. Eu tive criança que dormia a noite inteira, que no primeiro dia de alimentação, de nutrição, a Pietra conseguiu comer tudo. Ela comeu de tudo, não me deu trabalho nenhum para comer, muito pelo contrário, eu falei, doutora, o que a criança, qual é a quantidade que a criança tem que comer? Eu tô arrumando aqui, tá, gente? Porque tá meio estranho. Ah, agora melhorou, agora eu tô falando com vocês de frente. Parecia que eu tava mais... Eu tenho que falar assim, né? Então, vamos lá, vamos continuar. E aí, a Pietra dormia a noite inteira. A Pietra, primeiro dia, a médica falou, se ela comer 5 colheradas de batata tá ótima. A Pietra comeu a batata inteira. Então isso tudo pra mim também era um outro lado de preocupação. Gente, será que não tá comendo demais? Toda vez que eu chegava na pediatra, doutora, não come demais. Não, Luciana, deixa que a menina não chegou nem na curva. Mas eu tô preocupada porque é muita comida, né? Às vezes come mais do que eu, um pratão assim. E isso, cada criança vai reagir de um jeito. Mas, para introduzir o nosso assunto, eu começo por aí. Por quê? Porque antes de preparar uma criança, você tem que se preparar. Quando eu engravidei da segunda vez, na verdade da quarta, porque eu tive 2 abortos aí, né? Um antes da Pietra e um depois.
Nesse terceiro aborto que eu tive, pra mim não fez diferença nenhuma em relação quando eu soube que tava grávida, pra mim tava tudo certo, ok, tá vindo outro bebê, vamos ter 2 bebês e vai ser tudo tranquilo. Aí, não deu certo a gravidez, Deus não permitiu que viesse, meu coração deu uma relaxada, aí de repente eu descobri que tava grávida de novo. E aí veio aquele desespero, né? Meu Deus, como é que eu vou dividir esse amor? Eu tava muito mais próxima da Pietra, aquilo tava muito mais intenso. E aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou dividir esse amor? Como é que eu vou fazer pra amar os dois? E se eu não sentir amor nenhum? E o que eu vou fazer? Pode, para algumas pessoas, parecer que isso é loucura da minha cabeça, né? E isso, Dani, a Pietra é a mais velha. Ela é 2 anos mais velha, certinho. E aí eu falava, gente, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? Eu vou ter que amar os dois e se eu não der conta? Se não existir esse mesmo amor que eu sinto pela Pietra, porque eu falo, gente, esse amor é tão grande, é tanta coisa que eu sinto aqui por ela, como é que eu vou amar outro serzinho desse jeito? E aí foi passando no meio da minha gestação e aquele amor começou a existir pelo Enzo e aquilo começou a, sabe, preencher meu coração e eu comecei a ficar mais forte, mais tranquila. E aí quando ele nasceu, não, aí no meio da gestação me veio outra dúvida, gente, será que eles vão ser amigos? Será que eles vão se amar? Será que a Pietra vai aceitar? Como é que vai ser isso pra ela? Será que ela vai sofrer? Aí a gente começa a embolar tudo de novo. E a grávida, ela fica muito sensível. Tudo dela é muita sensibilidade, né? A gente fica extremamente sensível com as coisas, com a fala das pessoas. Foi outra coisa que na minha gestação da Pietra eu tive totalmente diferente da do Enzo. Na da Pietra eu não passei por isso. Eu não tive isso, porque eu tive uma frustração tão grande, que foi a perda do meu pai, que pra mim nada me atingia. De bom ou de ruim não influenciava na minha vida, só o amor que eu tinha pela Pietra. O resto não fazia diferença. Então, esses sentimentos não me tomavam, sabe? E aí, quando o Enzo chegou, né, eu tava numa outra situação, então eu já tava mais sensível ao que as pessoas falavam, ao que eu via. E foi um momento único também pra mim. Quando ele chegou, antes dele chegar, eu comecei a preparar a Pietra. Pietra, você gostaria de ter um bebê em casa, filha? Às vezes a gente pensa assim, a criança não entende nada, ela estava com 1 ano e 4 meses, ela não entende nada, gente, entende tudo. Eu sempre falo isso aqui. O Enzo, ele antes de ter 1 ano, ele estava com uns 9 meses mais ou menos, eu falava assim, filho, você quer ir lá para a brinquedoteca? Mamãe tem que ir pro trabalho. Ele não queria sair do meu colo, eu falava isso e falava assim, tia Luzia vai te levar para a brinquedoteca. Aí ele olhava lá pra cima e se jogava pro colo dela, porque ele sabia que ele ia sair do meu colo para brincar. E muitas vezes a gente subestima as crianças com isso. Então não faça isso, converse tudo com o seu filho, mesmo que ele não te responda, ele tá entendendo. E aí eu falava pra Pietra, eu falava, filha, olha, mamãe vai ter um neném, o neném tá aqui na barriga, e nananã, e comecei a conversar e mostrava pra ela, sempre que eu ia falar algo do Enzo, eu mostrava pra ela o que tinha acontecido com ela. Eu mostrava minhas fotos de eu grávida dela, eu mostrava os vídeos de quando ela mexia na minha barriga, eu mostrava vídeo de quando... Eu também sou a louca dos vídeos das fotos, gente. Eu tiro muita foto, muito vídeo, então eu tenho muita coisa. E aí eu ia sempre mostrando pra ela as fotinhos de quando ela chegou em casa, de como que foi, de como que aconteceu. Eu criei uma historinha da Pietra e eu contava à noite pra ela essa historinha, que ela ia receber um irmãozinho que estava chegando e tal. E eu fui preparando o coração da Pietra para isso acontecer. Quando foi chegando perto, assim, mais ou menos 1 mês antes, eu comecei a preparar para ela pro dia da maternidade. Pietra nunca tinha me tido fora de casa. Foi a primeira vez que ela ia me ter fora de casa por 1 ou mais dias, né? No meu caso, foram mais dias. E aí, eu peguei e falei pra ela, filha, olha, quando o irmãozinho for chegar, a mamãe vai pro hospital. Lá no hospital, a médica vai chamar ele vai sair da barriguinha da mamãe. E aí a gente vai pegar ele no colo, você vai lá visitar, você vai conhecer ele.
vai ser um momento seu e dele e tal, nananã. E fui falando, explicando para ela como é que era esse ambiente para ela do hospital, da chegada dele, que ela não ia me ter em casa naquele dia, mas que o papai estaria com ela. E aí é importante a gente saber que nesse momento, no primeiro nascimento, que foi o dela, os dois ficaram com ela, né? O segundo, infelizmente, não teve esse privilégio, porque já não é mais uma criança, são duas. Uma precisa de uma atenção e a outra precisa de outra. Se ela fosse mais velha, talvez sim, ela poderia ter ficado com outra pessoa e ele ter ficado comigo no hospital, mas nesse caso não dava, ela era muito pequenininha, né? Ela tinha acabado de fazer 2 anos, ela tinha 17 dias que ela tinha feito 2 anos. E aí ele foi para casa, ficou com ela à noite. Quando foi de manhã, ele trouxe ela para conhecer o Enzo. E aí o importante que eu digo para vocês, dica, é que esse momento seja de vocês, pai, mãe e filhos. Por quê? Porque quando tem outras pessoas, tem outras opiniões. E isso às vezes mexe com o coração da criança. Aquele momento é um momento único, é um momento... Às vezes tem alguém lá dentro que não tem nada a ver, tipo assim, ela tá com ciúmes, ou ela não quer falar com ele. E esses comentários, às vezes, eles atrapalham, eles estremecem o momento ali, né? Então, eu fiz exatamente isso. Eu não permiti que ninguém ficasse no quarto e a Pietra teve que subir sozinha com o pai. E eles entraram para ver o Enzo juntos, né? E aí a Pietra chegou, a primeira coisa dela foi vir pra mim. Vou jogar no YouTube o vídeo dela conhecendo o Enzo. E aí, o vídeo todo, sem interrupção. E aí, ela vai e conhece ele, brinca. Aquele momento ali, foi como eu falei lá no feed hoje do meu Instagram. É um momento de um primeiro amor, é onde ela conhece ele, assim, aquilo vira sabe, uma novidade, é um bebezinho que ela vai cuidar, que ela vai pegar, que ela vai amar. E muitas vezes nós, como pais, a gente, no ímpeto de querer cuidar da criança e proteger, a gente já fala assim, não pega porque você tá com a mão suja, não faz isso porque você tá assim, não mexe que você vai machucar. Quando a gente faz isso, a gente distancia os nossos filhos. Que é a mesma coisa de você dizer para ele assim, olha, você é suja, não pega no seu irmão. Então a gente não pode fazer isso. Tem até um momento no vídeo, eu acho que eu até postei ele um tempo atrás no meu feed aí, que me deu saudade, eu tava vendo as fotos, me deu saudade, eu vi o vídeo, eu postei. E eu falava assim, a Pietra é a única que pode beijar o irmão no rosto. E é verdade. A gente tem que dar valor a isso para os nossos filhos. Por quê? Se ela for pegar uma virose, ele for pegar uma virose, ele vai pegar de qualquer jeito. Ela beijando ou não, porque ela vai chegar perto. Então, pode passar. Se tiver que pegar, vai pegar de qualquer jeito. Então, tira um pouco, desmistifica isso um pouco da sua mente, sabe? Tira essas crenças que limitam a gente de imaginar que os nossos filhos, eles têm que estar distante nesse espaço onde a criança acabou de chegar. Porque se ele chegou para trazer amor, ele chegou para somar, ele não chegou para dividir com o seu filho ou a sua filha. Eles têm que ser unidos, eles têm que estar junto. E aí quando você faz isso com a criança, você confunde o sentimento dela. Dependendo da idade da criança, isso é muito sério. Porque uma criança de 2 anos, ela ainda não entendeu as emoções. Eu tenho falado muito sobre isso. Porque ela ainda não entendeu as emoções que tem dentro dela, ela ainda não entendeu esses sentimentos, o que significa a raiva, o ódio, o rancor, o medo, o amor, o abraço, o feliz. Ela não entende o porquê que essas coisas acontecem. Ela sabe que as coisas acontecem, mas ela não sabe porquê. Ela não sabe como expressar. Às vezes ela tá triste, ela começa a gritar, ela começa a chamar atenção. Às vezes ela quer só um carinho e ela chama atenção e grita. E isso eles só vão aprender ou com o passar do tempo e vão sofrer muito nessa primeira infância, ou se vocês tiverem a sabedoria de trabalhar isso com eles, eles vão ter isso muito, muito quebrado. Por isso que muitas vezes você vê famílias, Gil Franco, Mari, sejam bem-vindas, gente. E aí, olha só, aí você vai passar, muitas vezes você escuta uma frase assim, porque
Irmãos brigam demais, porque irmãos não se dão bem. Ou então você vê aquelas famílias bem grandes de irmãos e você vê assim, mas lá em casa a gente era muito e não tinha briga, né? Porque quando você é muito, realmente é difícil você ter um espaço para brigar. Sempre vai ter um que você vai ter mais afinidade, sempre vai ter um que você vai ter menos. Mas é difícil para a mãe pegar e falar assim, vou cuidar mais de você e deixar você mais. Ou então, esse aqui é menorzinho, eu cuido, você se vira. Por quê? Porque ela tem que dar atenção para um monte de criança junto. É muito difícil isso, né? Quando você está com mais de um bebê, você vê que há dificuldade de você ter que concentrar atenção para os dois. E isso o que acontece? Faz com que você tenha crianças mais independentes quando você tem mais filhos. Essa é a vantagem que eu digo de quando você tem muitos filhos. Você acaba criando pessoas mais independentes. E quando você tem 1 ou 2 bebês, você ainda tem como, né, agarrar os dois ali, vamos lá, eu dou conta dos dois. E isso, às vezes, pode dificultar a forma como você age com um e com o outro. Às vezes você fica comparando, né? Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer em tudo na nossa vida é tirar os julgamentos. Ei, Diego, seja bem-vindo! É tirar os julgamentos da nossa mente. Tirar o julgamento de que o seu filho está gritando porque ele está fazendo birra, tirar o julgamento da sua cabeça de que ele está chorando porque é manhoso, ou de que ele não falou porque não quer falar, entendeu? Outro dia a Pietra estava comigo e alguém falou assim, eu falei assim, filha, é muito feio você chegar na casa das pessoas e não cumprimentar. As pessoas, a gente chega, é educado a gente cumprimentar as pessoas. Mamãe, mas sabe o que é? Eu tô naquela fase de que criança não fala. Eu falei, menina, de que fase que é essa que você tá falando? É porque, mamãe, quando a gente não tem vontade de falar, a gente não precisa falar. Eu falei, gente, onde que ela ouviu isso? Ou seja, ela em algum momento ela ouviu eu conversando com alguém eu falando assim, desculpa, ela não falou com você e tal. Aí a pessoa virou pra mim e falou assim, isso é fácil, Lu, já passa. E ela pegou aquilo e fez no contexto dela e pronto, resolveu. Só que nem todas as crianças são resolvidas assim. Talvez isso seja até muito pelo trabalho que eu faço com a Pietra, de explicar tudo, de conversar. O melhor que você faz também é nunca deixar o seu filho sem resposta. É sempre dar uma resposta e checar se ele entendeu aquilo que você está falando. Isso é muito importante, porque você responde a criança e tem logo em seguida o feedback dela. A criança ela é muito verdadeira, ela fala muito aquilo que ela sente, até mesmo quando ela ainda não entende o que ela sente. Isso até os 5 anos, 6 anos de idade acontece muito. Muito, muito, muito. Da criança estar aprendendo a lidar com esses sentimentos que existem dentro dela. Às vezes você vê uma criança que bate todo dia no colégio, que morde todo dia no colégio, mas isso não é só porque aprende em casa, às vezes nunca aprendeu isso em casa, mas é a forma dela expressar o sentimento dela. E aí quando chega um irmãozinho, uma irmãzinha, não é diferente. Quando chega um bebê em casa, esse primeiro amor nos primeiros dias, às vezes demora uns meses, ele é lindo. Só que aí ele começa a quebrar. Não sei se vocês viram um post que eu fiz, que eu coloquei os dois engatinhando, um do lado do outro. Aquilo lá foi bem o que aconteceu aqui. Quando o Enzo começou a engatinhar, a Pietra começou a dar os sinais dela de ciúmes, que foi o quê? Querer falar igual bebê, querer comer comida amassada, querer ficar mais no colo, querer engatinhar. Por quê? Não querer ficar sem fralda durante o dia. E por que isso? Porque ela estava vendo que era assim que ele tinha atenção de todo mundo. Então ela achava que ela ia precisar disso para ter atenção. Então o que eu sempre faço? Filha, olha, você vai ser o bebezinho eterno da mamãe, mas você é uma mocinha. Você não precisa mais de fralda durante o dia. O Enzo usa porque ele ainda não dá conta de fazer xixi. Né? Você já dá conta? Ela, sim. Eu falei, então, não precisa. Ou você quer um bercinho para você dormir? É sempre você mostrar as vantagens e as desvantagens de ser um bebê. Bebê não assiste TV, bebê não come biscoito, porque ainda não tem dente, bebê não come comidinha, bebê não toma água, só fica no leite, porque nessa fase eles ainda estão assim, né?
E aí muito acontece isso, às vezes a gente fica querendo compensar o nosso filho mais velho, porque o outro chegou e tomou o espaço dele. E às vezes você quer compensar o filho mais novo, porque você está deixando de dar toda a atenção que você dava pro primeiro para ele, porque você tem que dividir a sua atenção. Então aí já é um trabalho mais com você do que com a criança. A criança, ela já está no nível que ela tá vivendo aquela situação. E ela sente tudo que você faz. Ela sente quando você está querendo compensar ela. E ela sente quando você está querendo fazer ela simplesmente por amor. Por diversas vezes aqui em casa acontece de seu horário da rotina, era o que eu mais me preocupava. Gente, como que eu vou me dividir no horário da rotina e como que eu vou orar com os dois? É muito difícil. No iniciozinho, a gente conseguia orar com os dois juntos. A gente orava com os dois lá no quarto da Pietra. E aí depois a gente não conseguiu mais fazer isso, porque o Enzo fica incomodado na hora que ele tá mamando de não estar no ambiente dele. Então o que eu faço? O Milton dá banho no Enzo, aí eu pego o Enzo. Quando ele termina, aliás, eu tenho feito isso. Eu vou pro banho, eu dou banho no Enzo, aí ele pega o Enzo, ele tá arrumando o Enzo. Enquanto isso eu dou banho na Pietra. Quando ele termina, ele me dá o Enzo e eu vou me vestindo e ficando com o Enzo. E aí ele pega a Pietra e vai arrumar a Pietra. E quando ele tá arrumando a Pietra, eu vou colocar o Enzo pra dormir. Eita! E aí eu vou colocar o Enzo pra dormir. Nessa hora que eu tô colocando o Enzo pra dormir, a Pietra tá com o pai. Às vezes ela já dorme e às vezes ela fica me esperando. E aí quando eu termino com ele, eu vou pra ela. E tem dia que ela quer mostrar, saber se a gente realmente a ama. O que ela faz? Ah, hoje você vai dormir comigo, primeiro eu quero dormir primeiro, eu quero você aqui, eu não quero que você fique com o Enzo. Ela faz isso, todas as crianças vão fazer, porque eles querem testar, eles querem saber se eles são amados, eles querem saber se esse amor é verdadeiro. Aí o que eu faço? Quando eu vejo que isso é de verdade, que ela realmente está com sono, ei Mônica, que ele realmente está com sono, que ela está com sono, eu cedo, filho, olha, tá bom, tô vendo que você tá com mais sono que seu irmão hoje, vamos lá, a mamãe vai te colocar para dormir. Ou às vezes eu tomo essa iniciativa e ela fala, eu vou dormir primeiro, mamãe. Sim, minha filha, você está com muito mais sono que seu irmão hoje, então vamos dormir primeiro. E às vezes quando ela faz isso chorando, berrando, eu falo, não, filha, não vai ser você que vai dormir primeiro, seu irmão está com sono e ele vai dormir primeiro. Como também acontece muitas vezes de eu estar fazendo ela dormir e ele acordava. Quando ele não dormia no berço, ele acordava toda hora. De hora em hora, até meia-noite, era de hora em hora. Às vezes eu fazia live com vocês aqui, eu ficava com o olho assim, porque ele estava lá acordando e o Milton socorrendo ele. Porque a única vez que eu não ia pegar para dar peito era quando eu estava aqui na live. E aí, hoje não, hoje ele dorme 8 horas, às vezes ele tá indo direto e às vezes ele acorda tipo 1 hora, mama rapidinho, dorme de novo. Ele tá acostumando, tá começando a acostumar. Tá dormindo super bem, graças a Deus. E aí, nessa hora que o Milton, que eu tava lá com ela, colocando ele pra dormir, ela, mamãe, o Enzo acordou, ele tá chorando muito. Eu falei, filha, mas seu papai tá lá, a mamãe agora tá com você. Então é importante, essa segurança quem passa pra criança é a gente, dela entender que nós estamos ali presente com ela, independente de ter tido outro bebê. Que o outro bebê tenha essa atenção, como muitas vezes ela também vai ter. E como já aconteceu várias vezes dela ficar enrolando para dormir e ele acordar, eu falar, não, agora se você quiser dormir com a mamãe, você vai esperar a mamãe e eu vou atender seu irmão, porque agora ele acordou e você estava enrolando para dormir. Então eu vou lá. E ela, não, mas sou eu agora. Não, não é você agora, porque eu te dei o seu tempo para você dormir e você não quis dormir. Isso já aconteceu